A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos. São 10 horas, né? Estamos iniciando aí o webinar promovido em conjunto pela Hexagon e pela Siemens. Antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer a Siemens por ter aceito aí o convite para participar, né, dessa parceria, né, para a gente promover um conteúdo em conjunto, né? As pessoas envolvidas, né, para poder criar esse webinar são três pessoas: Carlos Nakabayashi, que é o General Manager para a parte de sensores em máquinas, né, de produção. Também Henrique Moreira, que é o gerente de produto, que sou eu que vos falo, gerente de produto para a América do Sul. E também Gustavo Marino, engenheiro responsável da Siemens pelos comandos e promoção dos comandos da Siemens aqui no nosso território. Vamos lá. Bom, vocês estão vendo agora aí na tela um pouco dos contatos do Gustavo, né, com relação a toda a parte de mídia social, também a parte do site da Siemens. Isso, se vocês tiverem curiosidade também para poder explorar um pouco mais aí a respeito do que a Siemens vem promovendo e como vem promovendo aqui no Brasil e também na América Latina todo esse trabalho com os comandos da Siemens, tá? Bom, dito isso, eu vou passar para a parte onde eu vou explicar um pouco mais a respeito da Hexagon em si, e aí depois nós entraremos aí no tema propriamente dito, que é a relação aí de parceria entre as duas empresas, tá? A Hexagon em si é uma empresa onde tem foco em múltiplos ecossistemas, em múltiplos mercados, né? Onde tem atividades nos dois principais sistemas ou ecossistemas de produção mais complexos do mundo, né? Que é o ecossistema de produção e o ecossistema urbano. Então, temos aí soluções e unidades de negócio para manufatura, mineração, agricultura, mobilidade, edifícios e infraestrutura, cidades e nações, e instalações industriais. Cada uma desses ecossistemas, né, ou desses mercados, vamos falar assim, que é a definição mais correta, tem aí suas subdivisões e a gente também tem aí pessoas especializadas em cada uma dessas subdivisões para poder tratar desses temas. Para isso, a Hexagon ela tem, né, como comentei, unidades de negócios que entregam soluções e tecnologias específicas para cada um desses setores, sempre aí na vanguarda do desenvolvimento das tecnologias. E no final das contas, você tem, voltando aí, fazendo uma correlação com o primeiro mapa ali, onde tem os setores, temos as nossas unidades de negócio, que são aí responsáveis por cada uma daquelas frentes que vocês viram no começo. Tá? A frente que talvez seja mais interessante, ou é a nossa frente agora, que está promovendo esse webinar, é a Manufacturing Intelligence, né, que está aqui no canto esquerdo da tela. Essa unidade de negócios ela é responsável por solução de design, engenharia, produção e metrologia. Tá? Hoje nós vamos dar ênfase principalmente nessas últimas duas partes, na parte da produção e na parte da metrologia. Tá? Falando um pouquinho da Hexagon MI, de uma maneira bem rápida, aqui tem um mapa de como a Hexagon vem se desenvolvendo ao longo dos tempos. Né? Logo no começo de tudo, lá em 2001, a Hexagon Manufacturing Intelligence, né, conhecida hoje, era a Hexagon Metrology. Nós, naquela época, adquirimos algumas empresas de mercado que já eram estabelecidas, já tinham uma grande tradição em metrologia e assim nós entramos no mercado já com um know-how de como trabalhar nesse mercado muito grande. Né? Foi comprado algumas marcas como Dell, Wilcox, Lights e assim por diante. Depois disso, bem rapidamente, a gente foi partindo para outras soluções para expandir o nosso portfólio, onde entrou a parte da Leica com laser trackers, Homer com braço, Corinthians com sensores de white line scanning,
e assim por diante. E ali em 2008 a gente já começou a ter, vamos falar assim, o primeiro passo para poder entrar na parte de trabalhar realmente em produção, né? Foi feita a aquisição da empresa MH ou MH, que é onde o Carlos, né, que vai falar para vocês, trabalha hoje, né? Ele está baseado ali na Suíça, entre a Suíça e a Alemanha, né? E, bom, e depois disso também foram compradas outras empresas, que foi fazendo que entre 2014 e 2016 nós realmente tivéssemos um pé na parte de produção. A gente comprou ali uma empresa chamada Vero, que tem soluções de CAD e CAM, né, e QIDAS para controle estatístico de processo. E agora, nos últimos anos aí, entre 2017 até então, foi feita um aporte muito grande de compra em outras empresas que nos possibilita também estar presente no setor de engenharia, né? MSC Software são softwares de simulação CAI, e também toda a parte de digital twin e outras coisas mais. Até agora, recentemente, a Volumetric Graphics, que é o software líder de mercado com relação a todo o trabalho de leitura e interpretação de imagens de computador, tomografia computadorizada voltadas para a parte da manufatura, né? Então, ensaios não destrutivos. Um dado bem interessante que a gente gosta de ressaltar que ao longo desses anos, conforme o nosso portfólio foi crescendo também, a nossa participação nos mercados ele também aumentou, né? Então, a gente tem participação em todo tipo de departamento dentro de uma indústria, né? Desde o do princípio até o final, desde o design da concepção até a entrega do produto final. E isso faz com que pelo menos 75% de todos os carros produzidos no mundo tenham alguma tecnologia da Hexagon embarcada ou foi manufaturado usando alguma tecnologia da Hexagon. O mesmo para as aeronaves, que aí nesse caso é um percentual ainda maior, 90%, e 85% dos smartphones também são produzidos com alguma tecnologia embarcada da Hexagon. Por fim, depois de todo esse mapa, né, que eu mostrei para vocês das tecnologias, hoje a gente consegue fazer uma sinergia, consegue entregar aos clientes uma sinergia entre fornecedores, né, juntamente com os fornecedores, de soluções que convergem entre design, engenharia, produção e metrologia. Essas três frentes não trabalham de forma separada, mas sim trabalham de uma maneira onde a gente consegue trabalhar de forma sustentável a melhoria da produtividade e a qualidade dos produtos que são entregues. Bom, bem rapidinho, aqui tem uma ideia geral de todo o portfólio que a gente consegue entregar. Vai desde equipamentos mais simples, como paquímetros e calibradores de medição, até outros equipamentos, né, bem mais sofisticados, como braço de medição, os laser trackers, que são rastreadores a laser, scanners de luz branca. Nós temos duas famílias de scanners de luz branca, toda uma cadeia de softwares, Windows, PCDIME, SCADAs, SA, cada um, né, bem dedicado a um tipo de trabalho específico, né? Também toda uma parte de probes e scanners, que é basicamente hoje o que vocês vão ver, que a gente vai explorar bastante essa parte dos sensores, e a gente também consegue entregar soluções automatizadas, né? Obviamente também a gente tem toda a parte de serviço de pós-venda. Esse serviço de pós-venda é no Brasil, tá? É importante todo mundo ficar ciente a respeito disso. Bom, dito isso, eu passo aí a palavra para o meu colega Carlos Nakabayashi, que vai começar a explanação com relação à parte dos apalpadores e toolsets, que são aí parte dessa frente de sensores que eu comentei com vocês. Bom dia a todos e boa tarde também, porque hoje no momento estou na Suíça, né? Muito obrigado, Henrique.
Vamos começar então fazendo uma introdução dos produtos da Hexagon relativos a Machine Tools. Deixa eu ver aqui. O Gustavo vai precisar dar o comando para você, né, Carlos? Tá. Tirar o meu e põe para você. E aí eu acho que vai dar certo. Tá bom. Ok? Deixa eu ver se agora já tá. Ok. Tá sim. Já deixa eu voltar aqui um pouquinho. Já passou um pouco, né? Tá. Bom, inicialmente, bom dia para todos. Quem está falando aqui é o Carlos Nakabayashi. Eu sou responsável regional pela América do Sul e Ásia Pacífica, okay, dos produtos relativos a Machine Tools. Nós temos, em termos de produtos, né, um conceito modular, onde vocês podem ver aqui, por exemplo, são os nossos apalpadores infrared. Okay? E qual que é a ideia do conceito modular? É a possibilidade de se ter um módulo básico, que é, no caso, o corpo, okay? E em cima do corpo você ter os apalpadores, né, modulares. Então, se eu tenho uma aplicação específica, por exemplo, aqui nesse conjunto, eu tenho uma aplicação de medição de temperatura. Eu posso ter o corpo básico, né, do infrared, e em cima desse produto colocar um apalpador. Se eu tiver a necessidade de colocar uma extensão, okay, para medição com maior profundidade, eu posso estar trocando esse módulo e colocando um módulo de extensão. Né? Esses são todos compatíveis, né, com o sistema de recepção infrared. E nós temos também apalpadores específicos para parede fina, para material flexível e também material sensível. Né? Em seguida, nós temos também uma linha também de produtos, né, relativos a Radio Wave. Né? Por que Radio Wave? Se eu tenho uma máquina muito grande, por exemplo, uma máquina de 10 metros, né, o infrared, por exemplo, não funciona para esse tipo de aplicação. E também o mesmo modo, a mesma ideia conceitual, né, que nós temos de modularidade. Então, nós temos módulos específicos para medição em produção, módulos com alta precisão, módulos de temperatura, módulos de medição de espessura com ultrassom. Né? Esse é um produto lançado recentemente, ok? E que se possibilita, por exemplo, medir peças de alumínio na área aeroespacial, titânio, alumínio, materiais metálicos, no qual você precisa verificar a espessura, numa condição que você não consegue apalpar de um lado e de outro. E agora também temos os módulos, chamamos de sistema combo, né, combinado ao palpador Two-Setter. Esse é um produto que nós focamos muito no mercado asiático. Okay? Por quê? Porque eles têm máquinas de produção e muitas vezes máquinas de baixo custo. Então, uma solução que envolve ao palpador e o Two-Setter, okay? No pacote que custaria bem menos do que um apalpador sozinho. Né? Então, seria uma condição bem especial em termos de produto. Né? E um produto muito interessante, né, para o mercado hoje, que é o Laser Scanner, né? Que é um equipamento que foi desenvolvido inicialmente para máquinas de medição, e hoje nós temos a possibilidade de utilizar esse equipamento, esse sensor, dentro de uma máquina de usinagem. Deixa eu mostrar aqui alguns vídeos, né? Mostrando alguns vídeos da Hexagon. Aqui nós estamos mostrando a integração entre o comando da Siemens, no qual nós já temos os ciclos, né, de medição dentro do comando. E aí você só seleciona qual tipo de ciclo, né? No caso, nós estamos medindo aqui uma saliência retangular, tá? E aí eu posso mostrar isso com o nosso apalpador. Tá? Estamos mostrando aí o retângulo, tá? A medição de um retângulo. E esses ciclos já existem dentro do Siemens, dentro do pacote do Shot Mill. Tá? Aqui é o exemplo da medição da saliência, tá? Exatamente como é feito numa máquina com uma controladora Siemens. Tá? Nós não necessitamos de usar ciclos específicos
nossos, né? Porque todos esses ciclos já existentes no Siemens, eles nos possibilitam fazer todas essas medições. Aqui, no caso, a medição de uma aresta, né? De um ponto, ok? Em X, aqui em Y, tá? E aqui eu vou mostrar agora a medição em Z, ok? Dentro do comando Siemens. E aí, nós temos agora a própria aplicação dela na máquina, ok? Exatamente como que é feita, tá? Tá? E agora a medição na superfície Z, ok? Então, esse é o exemplo dessa integração que nós temos junto com a controladora Siemens. Nesse próximo vídeo, né, vocês podem ver agora uma aplicação do Laser Scanner. Tá? Essa é uma aplicação interessante porque há uma possibilidade de escanear uma superfície, toda ela. Tá? Aqui estamos escaneando a primeira faixa, né, da superfície, está indo agora para a segunda faixa da superfície. Depois que ele escaneou, ele joga essa informação para o software. Tá? Esse é o software com modelo 3D, né? A terceira faixa, e agora a última faixa. Bom, aí, o que eu posso fazer com essa informação do escaneamento? Né? Eu posso estar chamando o modelo matemático junto com a comparação com a nuvem de pontos. Aqui eu posso verificar de comparação o azul, desculpa, o verde, ele é na tolerância, o vermelho está fora da tolerância. Tá? Bom, complementarmente aos nossos produtos, nós também temos o Tool Setter, né, para medição e correção da ferramenta. Tem aqui agora um outro vídeo mostrando como que se aplica o Tool Setter dentro junto com a controladora da Siemens, né, a Sinomeric. Okay? Aqui eu tenho, por exemplo, a medição do comprimento. Tá? Eu tenho aqui, dentro do Sinomeric, a medição do diâmetro. Aqui eu estou fazendo a calibração. Tá? Essas funções estão dentro do Sinomeric. Tá? Ele tem que medir a lateral. Depois eu tenho a medição do comprimento da ferramenta. Tá? E agora eu tenho a medição do raio da ferramenta. Ok? Bom, complementarmente, é interessante nós também falarmos um pouco mais em termos de produto de uma tecnologia nova que foi adquirida pela Hexagon, que é a parte de calibração de máquinas de usinagem, tá? Calibração e compensação volumétrica. Nós temos aqui uma interessante porque nosso grupo, né, nós temos uma parceria junto com o Siemens e nós somos certificados como Siemens Product Partners. Nós somos parceiros nessa parte de tecnologia junto à Siemens. Né? Esse é o último produto que nós lançamos, né, na EMO, tá? No ano de 2019, né, na EMO do ano passado, em Hannover, que é o que nós chamamos de laser bar para calibração de máquinas de usinagem. Esse é um equipamento único, né, em termos de tecnologia, tá? Porque ela tem um sistema de interferometria laser embutido dentro dessa barra. Tá? E nós estamos fazendo o quê? Uma medição do volume, a volumétrica da máquina, para fazer essas compensações em termos de X, Y, Z, o raio e as rotações também. Tá? Então, é possível verificar toda a quadratura da máquina, tá? E verificação de mudanças de rotação em eixo e raio também, em Hanaut. Tá? Okay? Aqui nós temos aqui a rotação, uma calibração e rotação da máquina. E o que é importante, você pode, com isso, fazer um relatório da máquina, né? Saber como está o status da sua máquina antes mesmo de você começar a usinar. E com isso também você pode fazer uma compensação volumétrica da sua máquina. Tá? Essa é uma tecnologia muito interessante, porque você consegue deixar uma máquina, verificar se a sua máquina tem algum tipo de problema e também fazer as correções necessárias eletronicamente. Tá? Bom, além disso, nós também temos uma parceria com a Siemens com relação ao software
de medição para máquina de usinagem. Esse é um software desenvolvido pela Hexagon, okay? Que também faz parte do nosso acordo de parceria com a Siemens. Vocês podem encontrar essa informação também no site da Siemens, no site global da Siemens, no e-Business Global. Okay? E esse é um exemplo do que pode ser feito utilizando-se esse software. Tá? Aqui no caso, você está chamando na controladora, né, as funções de medição. Tá? E a implementação dessa parte de medição é feita através de um computador externo, porém linkado à controladora numérica. Eu posso estar pegando o modelo matemático, que é gerado no meu CAD, okay? E fazermos aqui minha rotina de inspeção dessa peça. Fazemos a calibração, né, com um apalpador e uma esfera. E essa informação, na verdade, depois da calibração, você começa a fazer a medição como se fosse muito parecido como é feito numa máquina de medição tridimensional. Tá? Essa é uma tecnologia nova e em parceria com a Siemens. Aqui nós temos o relatório. Tá? O relatório é gráfico, você pode gerar uma impressão, um papel, né, no caso, e com essa informação você pode fazer as correções necessárias no seu processo. Tá? Bom, agora eu passo a palavra para o Gustavo, ok? E, por favor, Gustavo. Vamos lá, então. Primeiramente, pessoal, bom dia, né? Obrigado aí pela presença de vocês. Em nome da Siemens, eu já agradeço o Carlos, o Henrique, né? É uma grande oportunidade para a gente, ainda mais um parceiro com esse portfólio de produtos, com essa qualidade que dispensa comentários, né? Então, meu objetivo aqui é ter um tempinho curto para falar um pouco aqui do Sinumeric, né, do CNC, né, para vocês, né, dentro desse evento. Então, vamos lá, ó. Vou começar aqui com um vídeo corporativo da Siemens, né, para quem ainda não conhece bem a Siemens. Ô, Gustavo, é bom você fazer alguns comentários aí que não tem som, tá? Ah, legal, isso. Como vocês podem ver, pessoal, a Siemens hoje ela é dividida praticamente em 4, 5 áreas, né? Que seria a área de software, né? Que ela é muito forte, ela foca muito nessa parte de digitalização, né? A parte de energia, como a gente pode ver aí, a eólica, a energia hidráulica, que ainda é muito utilizado, né? A parte de medicina e a parte de automação, que aí é um vasto universo, desde automação industrial, automação predial, controle de tráfego, comunicações, né? Então, a Siemens está abrangindo praticamente todas essas áreas hoje, com um foco muito grande na parte de digitalização, né? Ela adquiriu aí centenas de empresas de software, né? Porque é o grande foco dela hoje aí, essa parte de gêmeos digitais e automação em si, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou mostrar um exemplo do Sinumeric, né? A gente até vai ver uma peça que eu vou desenvolver, mas aqui é um exemplo clássico de uma peça educacional, lá com ciclo de medição, né? E alguns ciclos de usinagem, para vocês terem uma ideia.
Depois eu entro no exemplo prático, para a gente ter uma noção melhor. Então, aí tem os ciclos de contornos, acabamento, furação, rosca, chanfro, né? É um exemplo, uma peça educacional pura e simples, né? O ciclo trocoidal, fazendo pocket, a parte de contorno, né? Furação, fazendo chanfro, rosqueamento, né? Rosca, também fazamento de rosca, e a parte de eixo inclinado, né? Quando a gente trabalha com o quarto eixo aí. A parte de gravação, né? O ciclo de gravação. E a parte de acabamento, né? Para mold and die. Então, essa é uma peça educacional. A gente vai mostrar uma peça agora no Sinotrem para vocês, né? Então, vamos lá. Pessoal, desculpa, eu vou entrar aqui rapidamente na família de produtos Siemens, né? Como vocês estão vendo. A gente hoje praticamente oferece essas quatro opções. Aí vai do custo-benefício da máquina, né? Você tem que cobrir essa demanda aí. Então, a gente tem desde o 808, que é o comando mais simples, apesar dele ser digital hoje, né? Controlando até 4 ou 5 eixos. Depois vem o intermediário, que é o 828, que é o que mais a gente vê no Brasil, né? Em centro de usinagem, em tornos. 840, que é para uma aplicação mais de alto nível, né? Muito utilizado aí, líder, né? Na indústria automobilística, aeroespacial, e o novo CNC da Siemens, que é o Sinumeric One, né, que é o conceito digital que a Siemens está lançando hoje. Né, um CNC totalmente integrado com o nosso CAD, que é o NX, então você consegue praticamente criar o seu gêmeo digital, isso aí é muito útil para o fabricante de máquina, né? Por exemplo, ele tem um modelo matemático, então ele consegue fazer diversos testes de simulação através da compensação volumétrica, ele tem toda a trajetória de ferramenta, tudo virtual, né? Então, é um produto novo que a Siemens está lançando. Então, em breve, a gente vai dar mais detalhes dele aí. Então, vamos lá. Agora, qual que é o conceito, né, que a Siemens adota? Eu gosto sempre de abordar esse tema, porque causa muita dúvida no cliente final, né? A Siemens, o processamento do CNC Siemens, ele é baseado no conceito NURBS, né? Não sei se vocês conhecem essa parte do processamento das CPUs do NC. Como é que funciona? Na verdade, a gente usa um polinômio matemático de quinto grau, que aqui seria uma B-spline, né? Que é um polinômio matemático Bézier, né? Qual que é o conceito do processamento? Imagine uma máquina ferramenta. Você gera um programa ponto a ponto. O que significa? A gente está vendo aqui nessa figura, ó, por exemplo, né? Ó, você tem um determinado X pontos aqui para a sua ferramenta criar a trajetória, né? Cada ponto desse significa o quê? Uma aceleração e desaceleração da máquina. Então, quanto maior o seu número de pontos, maior a dinâmica que a sua máquina tem que ter, né, de movimentos. Né? Isso gera o quê? Desgaste, gera possibilidade de erros, né, com o tempo, né? Porque você não vai ter um mundo ideal com todos os pontos corretos, né, gerado no programa. Então, o que a Siemens faz? Através de um polinômio matemático de quinto grau, ela comprime esses pontos conforme essa figura que vocês estão vendo aqui. Então, ela diminui esses números de pontos fisicamente, né? O que significa que a máquina não vai ter um esforço tão grande em desenvolver a trajetória, porque você está criando um segmento aqui através da compressão dos pontos de programa. Então, o que acontece? Muitas vezes, eu gosto de abordar esse ponto, o pessoal tem uma ideia errada em relação à função look-ahead. O que é o look-ahead? É a capacidade que o seu CNC tem de enxergar blocos à frente de programa.
Então, muitas vezes, até os nossos concorrentes falam, mas a Siemens ela tem um número de look ahead muito pequeno. Logicamente, ela tem realmente, ela não precisa ter um número de look ahead muito grande, de blocos à frente, porque ela já comprimiu o programa aqui, matematicamente. Entenderam? Então, geralmente, o nosso look ahead, ele não é igual aos outros, não dá para fazer uma comparação equivalente, porque a gente já comprime o programa anteriormente, né? Vamos lá. Qual que é a vantagem disso, pessoal? No controle numérico, você tem, eletronicamente falando, algumas malhas de controle, por exemplo, que você tem a resolução do encoder do motor, você tem o controle de corrente, né, que é do drive, o controle de velocidade, que também está no drive, e o controle de posicionamento, que é parte do CNC. Então, eu gosto de mostrar essa figura aqui, porque vocês já devem ter ouvido falar, o meu CNC ele tem interpolação nano, né? O que seria a interpolação nano? O nano é o 10 a nona, então, na verdade, o que é? O processador matemático considera como arredondamento 9 casas depois da vírgula. Só para dar uma ideia para vocês, no caso da Siemens, né? Os nossos controladores todos, eles têm aqui o 80-bit nano. Na verdade, o que? 10 a 12. Então, ele considera 12 casas de arredondamento no cálculo matemático. Então, você tem uma precisão maior, né? No que se traduz isso, é difícil dizer numa máquina 3 eixos, num torno, talvez não tenha tanta diferença. Mas uma máquina que demande maior processamento, maior precisão de controle, de cálculo matemático, você tem essa vantagem aí. Então, vamos lá. Então, seguindo a mesma linha, ó, essa aqui é uma função que eu gosto de dar como exemplo, que é o Advanced Surface, né? Aqui a gente está vendo um cavalinho de xadrez, depois eu vou mostrar, pessoal, isso aqui para vocês lá no simulador, que eu vou fazer um exemplo de uma peça rapidamente. Então, isso aqui, pessoal, imagina um cavalinho de xadrez, essa aqui é uma máquina com termovisão, né, que foi feito, o 1828, ó, essa aqui é a peça, sem utilizar o ciclo 832, que está aqui embaixo, né, ó, e aqui você ligando o ciclo. O que acontece nesse momento? Quando você usa o Advanced Surface, o ciclo, você está ligando, primeira coisa, o compressor, né? Então, ó, vocês percebam aqui, ó, quanto mais vermelho, maior a velocidade, né? Então, você tem mais velocidade, ó, e comparem as duas peças. Olha a uniformidade das peças. Então, o que acontece? Na média, você consegue reduzir o seu tempo de processamento de usinagem. Olha aqui, por exemplo, o tempo dessa peça, 48 minutos contra 33 minutos. E, ao mesmo tempo, elevar a qualidade superficial de acabamento, né? Isso é feito muito simples, através de um ciclo com 2 parâmetros. Um parâmetro você determina se você está fazendo acabamento, você está fazendo desbaste, o pré-acabamento e acabamento, e no outro parâmetro você entra com a tolerância da peça, a tolerância do seu cano. Então, internamente, o que acontece? Como a gente usa um polinômio de 5º grau matemático, você tem pesos, parâmetros de pesos que você consegue trabalhar matematicamente e, adicionalmente, você tem parâmetros de máquina, de aceleração, de suavização, né, de troca de gamas, né, de quadrantes, que você consegue trabalhar essa tecnologia, te dando essa vantagem aqui. Então, vamos lá. Os ciclos tecnológicos são os ciclos de programação da Siemens, independente de Shop Mill ou Shop Turn. Por exemplo, você está programando em código G Siemens, na sintaxe escrita, você tem os ciclos, eu vou mostrar para vocês rapidamente, né, como são os ciclos, quais as vantagens que a Siemens oferece. Eles são muito simples de se programar, não demandam um conhecimento de códigos, você simplesmente vai preenchendo parâmetros, né, e didaticamente ele te suporta o CNC através de figuras, através de movimentos. Eu dou um exemplo para vocês, né? Aí nós temos, por exemplo, o Shop Mill e o Shop Turn, no caso da programação também, que ele facilita mais ainda, porque ele te dá um apoio extra de parâmetros que você não necessita entrar com sintaxe escrita nenhuma. Nós vamos ver isso aí daqui a pouco.
né? E aqui outras funções do CNC Sims, a simulação 3D, a importação de arquivos DXF diretamente no CNC, que te ajuda bastante. Eu vou dar um exemplo rápido, né? O ciclo 800, especialmente para máquina com cabeçote móvel, máquina 5 eixos, né? Que você faz a inclinação do eixo automaticamente, né? Através de um simples ciclo, você determina a inclinação. Isso eu mostro para vocês também, é muito útil isso aqui, porque é uma parte mais sensível da máquina, então ajuda você bastante, né, nesse ponto. Essa é uma função também gráfica para você visualizar, quando você tem um programa ponto a ponto, que você tem um modo e você consegue ter esse recurso aqui, eu mostro para vocês, o Quick Viewer, né? Na verdade, é mais uma função de visualização mesmo, e para localizar pontos no programa, eu mostro para vocês rapidamente. E eu mostro aqui também a licença temporária, que hoje no CNC Siemens, isso aqui é standard. Imagina você compra uma máquina que uma das vantagens, uma das características, seja um opcional de máquina, né? Então, você pode setar isso aqui durante 900 horas, né? Ó, você pode fazer um setup durante 6 vezes de 150 horas e você consegue testar qualquer opcional, por exemplo, Shop Mill, Shop Turn, uma função 3D, um novo compressor Top Surface, alguma coisa que seja do seu interesse, algum ciclo tecnológico que seja opcional, você consegue fazer isso antes de você investir realmente na compra desse opcional. Joia? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou fazer essa peça que a gente está vendo aqui na tela, né? Para isso, eu vou usar o Sinotrem. Acredito que praticamente todos vocês conheçam o Sinotrem, né? Ele está disponível aqui nessa nossa página, lá no nosso portal, né? Dentro da área de downloads, você baixa o Sinotrem. Ele é gratuito, né? Você cria as máquinas modelo demo, né? Tanto que é um torno com ferramenta acionada e um centro de usinagem, você consegue fazer a programação offline, né? Levar para a máquina, executar, mesmo que a máquina não tenha, por exemplo, Shop Mill, Shop Turn, o programa vai rodar se eles forem da mesma versão do System Software. Por isso que no site a gente deixa 4 versões do Sinotrem, né? Desde a versão 4.5, 4.7, 4.4, 4.8, para vocês baixarem. É um software muito útil, e muita gente está usando, muita do segmento educacional. Então, vamos lá, nós vamos fazer essa peça aqui rapidamente, ó. É uma peça de 100 por 100, né, ó, com 20 de profundidade. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho esse rebaixo aqui, ó, de 15, né, aqui no canto. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar o contorno desse bolsão, que é inclusive o tema do nosso próximo treinamento que a gente está postando aí. Nós vamos desenvolver 4 peças de contornos, porque o pessoal entende ser muito útil isso no CNC Siemens, né? Eu faço essa ranhura, essa furação e dou um exemplo aqui. Eu vou fazer um bolsão circular, fazendo uma medição de furo para mostrar um pouco do ciclo de medição, que são os ciclos que o Carlos abordou aí, são os ciclos standard da Siemens, né, que estão disponíveis no simulador. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu paginar aqui para o Sinotrem, ó. Para a gente ganhar tempo, como o tempo é curto, eu já abri a máquina, né? Ó. É uma máquina que, né, até nomeei como Hexagon aqui, então vamos lá. Isso aqui é o Sinotrem, para quem não conhece, né? Ele é o sistema operacional da Siemens rodando no PC. Então, o que você visualiza aqui é o que você teria na máquina. E a gente adicionou um painel de operação aqui, né? Ó, que eu ligo meus avanços, eu abro a minha chave de correção de avanço. Aqui eu consigo já movimentar os meus eixos, ó, como eu estou fazendo, né? Ó. Tenho todos os menus aqui da Siemens, ó, o exemplo aqui de medição de peça, ó. Todos esses ciclos ali que o Carlos abordou um exemplo, ó lá. Tá vendo? Ó? Eu consigo variar aqui os eixos, né? Definir onde eu quero medir. Por exemplo, aqui um furo, ó, eu tenho o ciclo pronto. Aqui, ó. Né? Para mostrar para vocês a medição de ferramenta, raio, manual, comprimento manual, automático, né, calibrador de apalpador. Isso aqui a gente disponibiliza, né, e a Hexagon aplica aí através dos produtos aí com grande sucesso. Né? Então, vamos lá. Então, eu vou criar um programinha aqui, eu fiz já alguns exemplos aqui por causa do tempo, né, ó.
Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, rapidamente, ó. Deixa eu mostrar o ciclo 800, ó. Só vou simular a peça aqui para vocês terem uma ideia. Imagina um quadrado, né, que eu vou inclinar os 4 cantos e fazer uma usinagem de desbaste, por exemplo, ó. Tá vendo, ó? Aqui eu consigo girar a peça, né? Ó, dar mais um, menos um. Só para mostrar para vocês, pessoal, olha esse programa aqui, ele não tem 10 linhas, né? Ó, aqui na minha primeira linha, se vocês lembrarem, eu defino o meu blank, né? A minha peça aqui, ó, 100 por 100, né? 50 de profundidade, ó. E o que eu faço? Aqui eu chamo o ciclo 800, ó. Esse aqui é um exemplo do ciclo 800. Tá vendo? O que eu fiz aqui? A peça é 100 por 100, com um zero no centro, ó. Então, eu trouxe a minha coordenada para a posição 5, para essa borda aqui, e aqui eu inclinei a ferramenta em Y 45 graus. Veja como é simples, em 2 parâmetros eu fiz isso, aí eu chamo o ciclo de usinagem, ó, que seria um faceamento, aqui ó, dando a profundidade que eu quero, né? Dando, desculpa, a posição e a profundidade aqui em Z, quanto eu quero tirar, né? Então, ó, rapidamente, eu chamo o ciclo novamente, ó, cada um na sua borda, né? Ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, por exemplo, ó, aqui eu chamo o ciclo nessa posição e nas outras. Então, rapidamente eu consigo utilizar aqui essa ferramenta, é muito útil, né? Eu tenho o ciclo de rotação para máquina com cabeçote universal, cabeçote inclinado. Então, facilmente você programa, né? Ó, vamos dar um exemplo aqui do DXF, ó, rápido. Ó. Então, aqui, ó, um programinha para fazer o DXF, eu já tenho o contorno aqui, só vou mostrar para vocês, ó. Então, eu vou criar um contorno aqui, ó, por exemplo, ó. Vou chamar aqui de contorno 2, né? Opa, pera, desculpa. Vamos cancelar aqui, ó. Vamos lá de novo. Novo contorno, contorno 2. Vocês estão olhando aqui, ó, que eu estou criando um novo contorno e eu tenho, ó, esse botão aqui, ó, importar de DXF. Então, se eu quiser importar, ó, como é que eu faço? Eu pedi para importar, eu vou achar um desenho aqui em DXF que eu tenho, ó, esse cara aqui, né? Ó, aqui está o meu desenho DXF, ó. Eu consigo dar uma limpada aqui nas camadas, né, para deixar só o que eu quero, ó. Tá aqui, então, por exemplo, eu quero importar esse bolsão aqui, esse contorno, ó. Eu vou clicar nele aqui, eu vou dar o meu OK e vou, ó, selecionando todo esse elemento, ó. Tá vendo? Selecionei ele, vou dar o aceitar. O contorno é muito simples, pessoal, ó. Ele já traz no formato aqui do que eu queria, né? Então, vou aceitar aqui e depois eu dou a usinagem, ó, de fresamento de bolsão. Então, esse aqui é um exemplo do DXF. Vamos voltar lá. Ah, deixa eu mostrar o Quick Viewer antes de eu entrar na peça. Esse aqui é um programa ponto a ponto, né? Se vocês olharem, ó, imagina o CNC tendo que rodar todos esses pontos aqui, ó. Tá vendo? Indo de X para Z, X para... Não é fácil para a máquina, né? Isso daqui, né? Isso aqui significa aceleração e desaceleração dos servomotores. Né? Aqui é só a parte de desbaste para eu poder mostrar. Como é que funciona essa função? Então, eu vou olhar aqui, ó, vista consolidada do molde, ó. Então, matematicamente, ele vai criar para mim, tá vendo aqui, ó, as linhas, são as linhas, né? Então, aqui, por exemplo, eu posso ver um detalhe, se eu quiser um zoom, né? Ou usar uma função lupa, por exemplo, ou então marcar um ponto aqui, ó, escolher um ponto, ó, tá vendo? Ó? Eu escolhi, vamos mudar aqui esse ponto, e ele vai para o bloco do CNC referente ao ponto, né? Ou então criar um plano aqui, ó. Tá vendo? Ele vai matematicamente criar o plano. Tá vendo? Eu consigo dar um zoom. E aqui também, por exemplo, aqui seria a carinha aqui do Thanos, né? Bem feio mesmo o negócio aqui. Então, ó, por exemplo, eu posso dar um zoom aqui, ó, utilizar uma função lupa, né? Ó, diminuindo ou aumentando, né? Ó, eu consigo direcionar ela e aqui ele me dá um zoom. Na verdade, é uma função mais para visualização mesmo, né? Então, vamos voltar lá, vamos criar um programinha, ó. Eu vou criar aqui dentro do Shop 1000 mesmo, para vocês acompanharem e ter uma ideia, né? Como é simples, ó.
Então, eu vou criar um programinha aqui, teste, no Shopmill, né? Primeira coisa, ele me pergunta, eu tenho que definir como é que é a minha peça para o CNC poder saber o que eu estou fazendo, né? Ó, se vocês perceberem aqui, ó, eu tenho um parâmetro aqui, ó, o G70, 71, se é milímetro ou polegada, eu preencho todo através de parâmetros, ó. O G54, como é que é a minha peça, né? Então, vai ser um quadro, né? Então, aqui eu vou definir o meu zero peça, por exemplo, ó. Eu quero que o meu zero peça seja aqui no canto esquerdo inferior, e minha peça tenha 100 por 100, por exemplo. Com 20 de profundidade, como está lá no desenho. Depois a gente volta lá. Aqui eu defino o plano, né? Se tem retração, eu não consigo entrar em todos os detalhes aqui, ó. Sentido de usinagem, se é contrário, pronto. Aqui eu criei o meu cabeçalho da peça. Então vamos lá, ó, vamos ver aqui o desenho. Ó. Então, primeira coisa, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse rebaixo aqui, ó. Eu ia fazer um faceamento, né, para mostrar como é simples, mas vamos fazer, vamos lá, fresar, vamos fazer um faceamento. Então, ó, se vocês perceberem, o CNC é inteligente, ele já vai buscar os parâmetros que eu coloquei quando eu defini o blank, né? Então, aqui no parâmetro T, ó, eu defino a ferramenta, ó, os meus avanços e a rotação aqui, ó. Vocês estão vendo que eu não estou escrevendo nenhuma sintaxe, né? Aqui o parâmetro desbaste ou acabamento. O sentido aqui, eu posso mudar o sentido que a ferramenta vai trabalhar. Né? Ó, ele já puxa para mim, ó, onde é o meu zero peça, que eu determinei anteriormente, ó, o meu comprimento e largura. O que eu preciso falar aqui? Ó? Eu vou tirar 2 milímetros somente, né, com 75% do diâmetro dessa ferramenta de 32. Né, ó. E aqui eu defino o passo. Em cada passo eu vou tirar 1 milímetro, e aqui é sobre metal para acabamento. Então tá pronto, ó. A minha primeira usinagem eu vou simular para vocês terem uma ideia. Então, rapidamente, ó, eu aumentei aqui a velocidade de simulação, lá, tirei 1 milímetro, mais 1 milímetro, fiz o faceamento. Então, agora, para voltar, ó, venho aqui na edição, estou no meu programa, vou em fresamento, agora eu vou fazer aquela saliência que a gente viu ali, ó, né, de 15 de profundidade. Então, mais fácil ainda, ó. Defino a ferramenta, os avanços, o meu ponto de referência, que você tem que passar, você está fazendo um ciclo, né? Então, eu vou dar meu ponto de referência como centro da peça. Se o meu zero peça estava aqui, então o meu centro vai ser o quê? X50, está aqui, ó, e o Y50. Já está até preenchido aqui que eu testei antes, né? Então, aqui, ó, compensa os 2 milímetros do faceamento que eu tirei, e aqui são parâmetros, ó, que ele me pede, ó, mas sempre me orientando aqui do lado esquerdo, né? Ó, o que é o W1? Ó? É o comprimento aqui em Y, né? Total. Ó. O que é o L1? Ó? É em X, por exemplo. Se eu tiver dúvida desse parâmetro, eu tenho o botãozinho do Help aqui, que ele me dá, como está em português instalado, ó, todo o significado desses parâmetros referentes a esse ciclo, certo? Então, vou terminar a ajuda aqui, ó. Olha lá, a minha saliência é de 90, né? Vai sobrar 5 para cada lado. Ó. Eu tenho um raiozinho de 5 nos cantos. Ela não vai ter ângulo, então deixei 0 graus. E aqui eu coloco a profundidade que eu vou tirar em 3 passos de 5. E aqui, sobre metal, vou deixar 1/10 mesmo. Então, vamos lá. Aceitamos. Ó. Vamos fazer uma simulação rápida, só para a gente verificar se está tudo ok. Ele vai fazer o faceamento, não tem jeito, olha lá, beleza. Então, vamos lá, rapidamente agora eu vou fazer o contorno. Ó. Então, vamos lá, eu vou usar aqui, ó, fresamento de contorno, ele me abre aqui na vertical as opções, então, ó, novo contorno, vamos desenhar o contorno da peça, né, rapidamente, ó. Como é que... Opa, peraí, desculpa. Vamos lá. Novo contorno, estava setado DXF. Então, ó, aqui, ó. Vamos chamar aqui contorno. Então, vamos lá. Pessoal, vamos ver o desenho aqui rápido. Ó, quando eu faço um contorno, o que eu tenho que fazer? Eu preciso dar o ponto inicial do segmento e o ponto final, né? Senão o CNC não interpreta, ele não consegue entender. Então, ó, nesse desenho aqui, ó, se vocês olharem, ó, eu vou fazer ó, esse contorno aqui, que ele é um bolsão de 10. Então, eu vou partir ó, desse ponto aqui, ó, antes de fazer esse arco aqui.
Então, ó, esse ponto aqui, ó, a partir do meu zero aqui, o meu x aqui é zero, o meu y é zero, o meu zero peça. Então, ó, qual que é o ponto x e o y? Eu preciso dar essas duas coordenadas para o NC entender e fazer esse ponto. Então, o meu x, ó, ele está 15 mais 30, se aqui é 30, né? Então, aqui tem que ser 70. Então, ele está em x 70, e o y, o que, que é? Esse 30 mais essa distância aqui, que seria o raio de 25. Né? Ó, então, vamos lá. Então, eu estou dando o ponto inicial. Então, meu x é 70 e o meu y é 55. Olha lá, criei um pontinho aqui. Acredito que vocês estão conseguindo ver. Né? Então, agora, ó, nós vamos fazer o arco. Então, eu vou utilizar ó, esse botão aqui de desenho, ó, de arco. Ó. Primeira coisa, ele me pergunta o sentido da rotação. Ó. Vamos ver rapidamente o desenho. Ó. Se eu estou nesse ponto, indo para esse ponto aqui embaixo, estou no sentido anti-horário, o meu x vai ser 45 e o meu y vai ser 30. Né? Então, vamos lá. Então, o meu raio ali era 25, né? O meu x é 45 e meu y é 30. Aqui ele dá um errinho aqui que eu tenho que apagar esse... Não sei porque tem hora que funciona, tem hora que dá esse... Né, um bugzinho que tem, ó. Então, ele me dá esses dois arcos, eu selecionei, ó, que está em laranja, é o que está ativo, é o arco que eu quero, e vou transferir aqui, eu vou dar um aceitar, ó lá. Ele criou meu ponto inicial e agora eu estou no ponto final. Então, vamos rapidamente para o desenho. Ó. Aqui ele tem um segmento de descida na vertical, ó, com um raio aqui de 5. Né? Olha como é simples esse detalhe agora. Ó. Então, ele vai descer ó, em relação a y até essa coordenada aqui, que seria essa distância aqui. Ó. Se aqui eu tenho 85, então aqui é 15. Né? Então, vamos lá. Então, o que, que eu vou usar? Ó, o ciclo na vertical, ele vai me pedir o y é 15, nós estamos trabalhando em absoluto, e aqui ele faz aquele raiozinho para mim de 5. Né, está criado a minha descida aí. Ó. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer ó, esse segmento aqui, com esse raio, ele termina aqui, em relação a x, ó, que mais 15. Né, ó. Então, vamos lá. Então, ó, segmento na horizontal, vejam como é simples, né? Ó. 15, aqui 5, né? Olha lá, já criei. Agora vamos subir, né? Vamos fazer a subida aqui, ó. A subida, ó, ele vem até essa posição aqui. Se aqui é 15, significa o quê? Que a distância do zero até aqui é 85 em y e eu tenho o raio de 5 aí também. Então, olha lá, segmento de subida, né? Na vertical, ele vai me perguntar o y 85 e o raio de 5. Vocês estão vendo como é simples? Ó. Agora vamos fazer o segmento aqui, ó. Vamos voltar lá. Ele vem até aqui, né, que é 85 em x, ó, com um raio de 5 também. Então, olha lá, segmento na horizontal, 85 e o raio 5. Veja como é fácil, né? Agora, ó, eu vou descer esse ponto aqui, eu já tenho, lembra que era o 55, ó, e aqui eu também tenho o raio, então, o segmento na vertical, o y é 55 e o meu raio é 5. Ó. Aceitei aqui, falta só eu fechar o contorno, eu posso desenhar, eu posso usar esse botão aqui, ó, ele fechou o contorno para mim. Tá vendo? Está criado o meu contorno, agora eu defino a minha usinagem, né, ó, que é o ciclo de bolsa. Tá vendo? Vamos parametrizar ele aqui, ó. Então, chamei uma ferramenta de 10 por causa do raio aqui de 5, né, ó, compensei a altura aqui, ó, vou tirar os 10 milímetros, né, entrando com metade do diâmetro da ferramenta, em 2 passos de 5. Né? O resto aqui ó, é como se eu vou entrar vertical ou oscilante, ele tem vários parâmetros de suporte, vamos deixar qualquer um aqui só para a gente não perder tempo. Ó. Então, beleza, agora vamos simular para ver se deu algum erro, que aí a gente já corrige automaticamente aí, ó. Olha lá, vai fazer o bolsão, tranquilo, né? Deu certo aí, ó, 2 passos, beleza. Então, ó, vamos fazer agora a ranhura, né? A ranhura eu tenho também o ciclo pronto aqui, vamos ver o desenho, ó.
Ó, eu tenho essa ranhura aqui, ó, né? Uma ranhura circular, tamanho 8, né? Ó. O meu raio foi dado até aqui 45, só que ele vai me pedir o raio do centro aqui, então é 45 menos metade, 4,41. Então, eu vou fazer rapidamente, ó. Essa ranhura, ela é feita através desse ponto aqui, como referência, que ele deu aqui, tá vendo? O raio aqui, ó. Então, ó, só para vocês terem uma ideia como é simples, ó. Então, vamos lá. Aqui eu vou selecionar a ranhura circular. Ó, peguei uma ferramenta pequena, né? Não vou mexer nos avanços aqui, ó. Então, ela é parcial ou inteira, né? Aqui a gente trabalha no parcial, ó. O N aqui eu só tenho uma ranhura. Então, aqui eu preciso dar o meu ponto de referência. Lembra lá no desenho? Ó? Se eu voltar no desenho aqui, ó, esse meu ponto de referência, ele está aqui, né? Que é o que? O x70 e o y30. Para formar esse ponto aqui, ó. Então, vamos lá. Olha lá, x70, y30. Aqui eu compensei a minha altura, né? E mais o que eu tirei do bolsão, então, os 2 milímetros do faceamento e os 10 milímetros, né, da altura. Aqui eu vou fazer, ó, uma ranhura, lá, o raio dela, ó. Ele me pede o raio, tá vendo? Se vocês observarem, ó, a partir do centro dela. Então, é 41. Esse ângulo aqui é o ângulo que começa a ranhura em relação ao x. Vamos ver aqui no desenho rapidinho, ó. Então, o meu x está aqui, ó. A minha ranhura começa aqui, ó. Então, eu tenho aqui quanto? 90 graus, e ela termina aqui embaixo mais 90 graus. Então, aqui, ó, vamos lá. Eu tenho esses dois raios aqui para preencher, né? Os dois ângulos, desculpa. 90 graus e termina, começa em 90, termina em 90. O W, ó, o comprimento dela é 8, ela tem 5 de profundidade, ó, só para encher parâmetro. E vou tirar em 3 passos, que eu vou tirar, vamos tirar em 2 aqui, ó. 2,5. E aqui é sobre metal, vou achar 0. Joia? Então, eu vou simular para a gente ver. Pessoal, desculpa, eu já me estendi bastante no tempo aqui. Aqui, o que a gente faria? O ciclo de furação, que é bem parecido, né? Eu faço os furos de centro, furo profundo, e depois eu uso o ciclo de rosca, né? Utilizando o ciclo aqui circular, né? Faltaria isso daqui para mostrar para vocês. Eu também tinha preparado aqui uma gravação, então é muito simples, né? Deixa eu até mostrar aqui a peça eu tinha feito, só que demora muito, depois eu prejudico o Carlos. Então, por exemplo, aqui, ó, rapidamente, ó, aqui o furo de centro, né, eu uso esse ciclo, né, aqui eu dou a posição, ó, eu tenho o ciclo pronto, tá vendo, ó, onde eu dou a posição dele, ó, né, eu consigo determinar aqui, aí eu faço um furo profundo, aqui eu fiz só um teste, né, tá vendo, esse é o ciclo de furação profunda, ó. Tá vendo? Eu defino se é com quebra de aparo, eliminação de cavaco, eu dou as porcentagens de entrada aqui, quanto que eu vou descer o furo antes da broca sair, se tiver alguma coisa, alguma sujeira para ela tirar, né? Quanto é o tempo que ela vai ficar embaixo, os ciclos são bem completos, né? E aqui eu fiz um ciclo de gravação, ó, né? Um texto qualquer e um ciclo de bolsão, ó, para depois utilizar o ciclo de medição aqui de furo, ó. Tá vendo? Percebam, os ciclos já estão todos preenchidos. Os parâmetros são relativamente simples, ó. Aqui eu defino um diâmetro, eu chamo o apalpador por aqui, né, no parâmetro de ferramenta, defino a posição, se eu tenho uma zona de proteção ou não. Então, a gente... Opa, desculpa, peraí. Deixa eu ver aqui. Selecionar uma ferramenta aqui de... Isso aqui, ó. Vamos ver se dá certo. Só para a gente simular a peça. Né? A ideia é mostrar isso aí para vocês, como é simples a programação, né? Através dos ciclos tecnológicos ou do próprio Shop New, Shop Turn, né?
Olha lá, agora eu faço a ranhura, né? Olha lá, ranhura. Tem os ciclos, aí é só o furo de centro, lógico que está errado, mas é só para mostrar para vocês, ó. Entrei com um diâmetro, fiz com outro, né? Ó. Olha lá, o ciclo de gravação, você pode escrever letra inclinada, né? Por exemplo. Aí fiz um bolsão circular lá e usei o ciclo de medição. Tá vendo? Então, esse aqui, ó, é a modalidade do ShopMill, né? Vejam aqui o tamanho do programa, não tem 20 linhas, né? Aqui, por exemplo, só para mostrar para vocês, se eu precisasse chamar aquele ciclo de ajuste, lembra do Advanced Surface? Para determinar o momento de usinagem, para você setar a máquina conforme a sua usinagem, eu utilizaria aqui, ó, dentro dos ciclos diversos, ó, ajuste high speed, ó. Aqui está o ciclo pronto. Tá vendo? Nesse parâmetro eu defino desbaste, pré-acabamento e acabamento. E aqui eu dou a tolerância, por exemplo, 0,05, a minha tolerância da peça do cano, meu ciclo já está pronto aqui, ó. Eu posso chamar ele novamente em outra posição, e aí a partir daqui eu faço o acabamento. Tá bom, pessoal? Só, desculpe, tem que ser um pouco rápido, né? Mas essa é uma ideia do Sinotrem, né? E dos ciclos aqui de medição que estão disponíveis para vocês utilizarem com os produtos aí da Hexagon, beleza? Então, agora eu vou passar aqui a palavra para o Carlos, né? Acho que é ele que vai continuar. Deixa eu ver aqui. Joia, Obrigado, Carlos. Gustavo. Joia. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que você tem que passar para mim o teclado agora, teclado e mouse. Ah, desculpa. Não, já está Essa aqui parte já. Tá aqui? Tá. O mouse para mim já mostra que você já está disponível para você. Acho que eu tenho que... ok. Então, Isso. só voltando aqui, rapidinho. Tá. Bom, na parte da medição, como o Gustavo mostrou, é uma parte bem final, né? Onde nós podemos selecionar, por exemplo, aqui nós temos 2 exemplos, né, de comandos que são necessários. Por exemplo, um é mostrar o relatório, né? Nós podemos setar, por exemplo, a possibilidade de gerar um relatório graficamente na tela ou um relatório que você pode ser feito um printout, né, para uma saída de dados depois ser impresso, né? Okay? Então são 2 opções que existem dentro já dentro do Sinotrem, okay? Ou no controlador Siemens. Okay? Posteriormente, o Gustavo mostrou, por exemplo, na passagem dele, a questão do apalpador. O apalpador ele já está dentro da biblioteca, né? Você pode ver que o nome dele aparece, né? Não é só um número, é um nome, os dados de comprimento e raio. Okay? Interessante, dentro do Siemens, você pode também setar como que você quer processar com o apalpamento. Nesse caso, o apalpador, vocês podem ver um vídeo lateral, ele mostra que ele faz o que nós chamamos de orientação de spindle, ou seja, você consegue apalpar com o spindle na direção, sempre na mesma direção, sendo possível conseguir um valor, em termos de valores de medição de alta precisão, ok? E dentro desse processo, você pode definir x, y, z, o diâmetro de medição, né, do diâmetro, ok? E aqui você tem internamente, né, opções, por exemplo, você quer fazer com a medição uma correção do deslocamento ponto zero, ou seja, fazer uma atualização do seu G54, uma correção da ferramenta, ou seja, mandar uma informação para dentro da sua ferramenta, né, da tabela de ferramentas, fazer uma correção desse valor, por exemplo, do comprimento ou do raio, ou fazer só uma medição como se fosse um apalpador medindo uma peça. Okay? Então, são essas 3 opções que existem dentro desse nosso comando de medição. Tá? Em seguida, você pode, só para entender o que é isso, né? Com a correção do ponto zero, ele manda a informação para a tabela de deslocamento do ponto, né? Ponto da ferramenta da peça. Okay? Se você quiser fazer uma correção na geometria da ferramenta, essa informação é jogada dentro da tabela, ou fazendo somente a medição. Okay? Bom, em cima você tem a possibilidade de fazer especificações de tolerâncias, tá? E você pode estar definindo, por exemplo, o custo de medição, seria o valor da onde você vai estar tocando a peça, né? E também definindo, por exemplo, valores confiáveis, ou seja,
se a peça, se o valor da medição for acima de 1 milímetro, a máquina vai dar uma mensagem, vai dar um erro. Por quê? Pode ser que seja alguma coisa, a ferramenta quebrou, você está medindo a peça está fora da especificação. Então, o software ele é inteligente ao ponto de mostrar para você essa informação, né? Okay? E aí você pode aceitar esse valor. Né? Aí você tem aqui, vamos mostrar aqui uma rápida demonstração, tá? De como processar com esse processo de definição. Por exemplo, eu estou ligando aqui o meu relatório, tá? Em seguida, estou chamando agora o meu comando de medição. Ele vai só mostrar aqui para você. Tem que definir, por exemplo, a ferramenta, né? Estou chamando a ferramenta ao palpador 3D. Okay? Em seguida, eu estou definindo o tipo os valores x, y, z. No caso, o diâmetro, o x, y e z. 70. O y aqui é de 30. E o meu z é uma profundidade. Menos 10. Ok? O diâmetro já está definido aqui, né? Default era 20, né? Ok? Só estou pegando esse valor. Tá. Agora vamos fazer rodar o processo com simulação. Ok? Deixa eu rodar aqui. Bom, agora tem a simulação. Tá. Posso estar fazendo a vista 3D. Ok? O bolsão, né? Que foi usinado anteriormente. E é o mesmo processo que o Gustavo mostrou. Aqui ele fez, coloquei hexagon. Uma pequena diferença. Aqui é a medição com o palpador. Ok? Bom, agora nós podemos executar isso dentro do simulador. Você vai para executar, você vai estar agora em máquina, tá? Aí no caso está em modo alto, tá? Machine em alto. Você tem que estar com o potenciômetros abertos, né? Os dois. E aí você pode ver agora a execução. Ele está executando dentro do machine em alto. Tá? Ele demora um pouco, né? Porque ele vai estar todo o processo. E agora está fazendo a gravação do texto em hexagon. Em seguida, ele vai mostrar o bolsão. Aqui no os valores de medição que foram feitas, né? Dentro e agora tem a possibilidade. Agora já terminou o processo, né? Bom, só para mostrar aqui, você tem a possibilidade, ele vai dar um stop nesse caso, para mostrar o relatório graficamente na tela. Tá? E aqui eu posso mostrar, vendo, por exemplo, que agora ele fez a compensação do G54. Ele já joga esse valor que foi medido como 104. E aí você pode ter a possibilidade, né, de ver, por exemplo, um relatório, né, graficamente, né, que é um relatório de saída que você pode utilizar no protocolo TXT, que pode ser impresso, por exemplo, numa impressora, ou salvo, por exemplo, no arquivo. Ok? Bom. Aqui você tem os offsets. Você pode ver aqui o G54. Você tem a possibilidade de ver vários formatos diferentes dentro dos Siemens, né? A informação do zero peça. Okay? E aqui no caso do protocolo, está chamando protocolo, eu posso verificar, tem alguns valores. Eu estou usando aqui alinhamento 3D do probe, né? Que é sem fazendo a rotação do palpador, os valores X, Y, Z e as compensações que foram de. Bom, só para finalizar então, né? Passo agora a palavra para o Henrique. Agradeço a todos por terem participado. Em nome da Hexagon e da Siemens, a gente vai encerrando a sessão agora da parte da manhã, lembrando que no final do dia a gente vai ter mais uma sessão. Quem assistiu pode rever, ou quem ainda está aí quiser indicar para alguma outra pessoa que queira também possa ter interesse nesse conteúdo, pode indicar, será muito bem recepcionado aí no final do dia, tá bom?
Ô, Henrique, desculpa, até essa última pergunta. Vocês estão olhando aqui, tem um canal do YouTube que tem que ser no meu nome, né? A Cimes não permite abrir no nome dela. Eu tenho vários vídeos lá, inclusive os vídeos que o Carlos produziu, né? Que são bem interessantes. Se o pessoal quiser dar uma olhada, lá tem aula de Shopmill, de Shoptane, vídeo de colegas da Grob, do próprio Carlos, né? Mostrando como utilizar o gerenciador de ferramentas. Tem inúmeros vídeos lá. Né? O pessoal pode procurar aí no YouTube, nesse canal. Bacana, show de bola. Logo também a gente vai ter também esse, né, compartilhamento, vai poder estar no canal da Excel também, e aí todos vão ficar sabendo também. Pessoal, Legal. Obrigado. Ótimo. Agradeço a todos aí de novo pela apresentação e nos vemos à noite. Abraço. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.